Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal e hoje nós vamos mostrar um pouco do que é falado sobre a narrativa que é passada para as pessoas e através das grandes mídias, tá? Através das grandes mídias. Vamos ver aqui, para começar a brincadeira, aqui no G1, título: O dinheiro aumenta, mas não dá para comprar nada. Porque o brasileiro não sente a melhora da economia. Então já começa errado aqui, né? Já começa totalmente errado. O dinheiro aumenta. Que dinheiro que está aumentando? O dinheiro de quem, né? Não sei, não entendi muito bem do que ela está falando aqui. A não ser que tenha ocorrido um aumento salarial só para eles, né? Porque os dados mostram totalmente outra coisa, tá? Se ela quer falar de aumento salarial, por exemplo, então, se você está dizendo para mim que aqui em 2023 nós tínhamos R$ 1.320 de salário mínimo e passamos para 1.621, dando R$ 300 aqui de diferença, isso aqui é ridículo. Isso aqui não cobre nem a inflação que aconteceu nesses últimos anos, tá? Agora, voltando lá, aí ela completa aqui na parte do subtítulo. Ah, e tem outra coisa aqui, tá? Psicologicamente falando, quando você coloca esse título aqui, o dinheiro aumenta, isso aqui já fica impregnado na cabeça da pessoa, tá? É essa parte. Aí o restante a pessoa tem que pensar um pouco mais para entender o que a pessoa está querendo falar, tá? E outra, olha a narrativa, tá? O PIB do Brasil avançou mais de 2% em 2025. O PIB avançou mais de 2% em 2025. Vamos ver o avanço que ela diz? Olha só, eu estou aqui no Poder 360. PIB do Brasil em 2025 tem menor crescimento desde a pandemia. Então o que aconteceu? Ela não comparou com o ano anterior, que foi de 3,4, entendeu? Ela só falou assim, o PIB avançou mais de 2%, né? E outra, quando ela fala isso, a impressão é que passa que somou-se ao anterior e não que diminuiu. Então, é esse tipo de narrativa que eles falam, é esse tipo de jogada que eles fazem com o poder das palavras, tá? Então, eles não têm escrúpulos para mudar toda a narrativa, tá? E olha só, se você ver todo o contexto aqui, em 2019, ano de Covid, caiu, teve uma retração econômica muito forte, retornamos com muitos incentivos do governo, reduzindo muitos impostos, reduziram diversas vezes, estabilizou em 3 e quando o Lula assumiu o governo do PT, teve um leve aumento porque nem tudo que o governo faz da noite para o dia reflete as coisas, tá? Eu vou te dar um exemplo. Quando que começou a ter muitas reduções de impostos? Exatamente na época do Covid. Quando que teve um reflexo bom? Foi um ano depois, tá? Por quê? Nem tudo o que o governo determina de redução de impostos, isso é repassado para o consumidor da noite para o dia. O empresário ele não consegue fazer isso, até porque ele já tem estoque. Vamos dizer assim, ele tem R$ 100 mil em estoque, certo? Houve uma redução dos impostos. Ele vai conseguir aplicar 100% porque os impostos, a redução dos impostos será aplicada na próxima compra que ele tiver, entendeu? Então ele vai conseguir aplicar a redução somente nas próximas vendas. E isso é uma cascata, tá? Isso é uma cascata. E o que aconteceu nesse governo? Que foi justamente o inverso. Houve um aumento drástico de todos os impostos possíveis, tá? Vamos ver aqui, ó. Veja todos os impostos e taxas que o governo Lula aumentou desde a sua posse. Eu vou passar aqui por cima só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou falar aqui bem rapidinho. 2023, créditos tributários, aumento do PIS/COFINS, fundos de investimento exclusivos e offshore, IPI para armas de fogo, limitação da JCP, voto de qualidade do CARF, ICMS 2024, combustíveis, IRPJ e CSLL, taxa das blusinhas, a famosa taxa das blusinhas, né? Que muita gente de direita, que se diz de direita, foi muito a favor dessas taxinhas ignorantes e idiotas, né? Tributação de multinacionais, tributação das bets, reoneração da folha, fim do PERSE, cartões de crédito e débito, operações em câmbio, crédito a empresas, seguro de vida, fundos de investimento em direitos creditórios, cooperativas de crédito, fim da isenção a títulos incentivados, taxação maior das bets, mudança da CSLL, mudanças no JCP, criptoativos e ativos virtuais. Então isso aqui foi uma série sequencial aí de aumento de impostos e a consequência veio no ano do aumento recorde de arrecadação do governo,
foram aumentos consecutivos, né? Recordes do governo, esse dinheiro foi para o governo. E é como eu te disse, o empresário ele não consegue repassar da noite para o dia esse valor, esse custo. Quem absorve geralmente é o empresário, tá? E vai passando aos poucos até chegar a praticamente 100% a hora que equaliza o mercado. A hora que o concorrente também teve que conseguir repassar tudo, o outro repassou tudo, então equalizou. E o resultado do aumento desses impostos, consequentemente, é a falta do poder de compra. Todos nós que somos o ponto final da compra, nós hoje compramos menos, principalmente devido ao aumento de impostos. Aí eles criam uma narrativa de várias coisas, tá? E uma delas é essa aqui, ó. Vamos voltar aqui nessa matéria, onde aqui para baixo eles dizem o seguinte: a questão é a desvalorização. O dinheiro aumenta, não sei de onde que tiraram que esse dinheiro aumenta, tá? Não faço a menor ideia da onde que eles tiraram. Mas não dá para comprar nada. Cara, da onde que eles tiraram que o dinheiro aumenta, tá? E a questão da desvalorização é o seguinte: eu acho engraçado que muitas vezes eles colocam que a desvalorização é perante o dólar, tá? Só que a gente sabe que na realidade a desvalorização acontece porque o poder de compra, né, devido ao aumento gradual que não parou mais até agora desses aumentos de impostos e taxações, isso faz consequentemente você perder o poder de compra, né? Então é inacreditável as narrativas que eles conseguem fazer, tá? Com tanta voracidade. E ainda voltando aqui, ó, olha só. O governo Lula cria uma medida para ampliar a carga tributária a cada 27 dias. Então, foram impostos aumentados e criados cada 27 dias, né? Então, foram recordes de arrecadações e tiveram as consequências, tá? O que mais temos aqui? Olha só a narrativa. Haddad diz que aumento de impostos não vai encarecer produtos. Da onde que o cara tira isso, cara? Vou aumentar o imposto? Não, mas não vai ter aumento nos produtos. É igual o que teve na taxa das blusinhas, né? Não, mas quem vai pagar não é o comprador, né? Quem vai pagar é as empresas vão pagar. Tá bom, né? E entroxou lá com muito apoio de muito influenciador vagabundo que recebeu muito dinheiro do governo, tá? E dessas grandes mídias aí também que adoram pegar essa narrativa, né? Ganhar o dinheirinho público que eles não precisam produzir nada, só receber, para defender um governo totalmente desfavorável à nação brasileira. Ministro acusa a oposição de espalhar desinformação e afirma que a maioria dos celulares é fabricada na Zona Franca de Manaus. Isso aqui é bem interessante das pessoas saberem, porque é o seguinte: o Brasil ele não produz nenhum chip. O Brasil não produz chip, tá? Não tem tecnologia para isso. O que o Brasil entende como fabricar? É a montagem, cara. É a montagem. Compra-se diversas peças, por exemplo, igual o carro. Eles trazem lá o carro, colocou um pneu, colocou as rodas no Brasil, fabricado no Brasil. Vem até escrito bem grande lá, fabricado no Brasil. Não foi nada fabricado no Brasil, entendeu? Foi nada fabricado no Brasil. Isso é um mero marketing que eles fazem para tentar ludibriar as pessoas, né? Como se fosse dar crédito para eles. Como se fosse dar crédito para eles, tá? E quais são as consequências, né? O rombo fiscal na era Lula, o maior da história brasileira. Olha só, o maior da história brasileira. Então imagine o problema que o Brasil está se metendo. Para mim, está entrando numa crise econômica. Se não mudar esse governo, a gente vai entrar numa crise econômica que a gente nunca viu antes. Dívida pública do Brasil fecha em 2025 em 78,64%, acima da média histórica. Carga tributária brasileira bate recorde histórico após aumento de IOF. Lembra que eu falei para vocês? A arrecadação teve um recorde enorme e a carga brasileira também, né? É uma consequência, né? E não para só por aí, tá? Como é que eles fazem para cada vez mais iludibriar a população brasileira, tá? Criando essas narrativas. Olha só que engraçado, ó.
avaliação do governo Lula. Ótimo, bom, péssimo, ruim, ó. Ah, não, ó. Quando você bate o olho aqui, ó, opa, tá aumentando a avaliação do governo, né? Na verdade, o que eles fizeram? Eles inverteram a ordem temporal do negócio aqui, ó. Que eles pegaram abril de 2026 e foi indo ao contrário. Então, na verdade, ele veio disso daqui e agora ele tá em 41. Ou seja, ele reduziu um monte. Tá péssimo. O governo dele tá ruim, tá péssimo, entendeu? Tanto é que foi aumentando aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo puxar minha tela pra cá. Aqui, ó. Olhem só. Março de 2023, abril de 2026. Então, eles inverteram o negócio, né? Igual nessa aqui, ó. Olha só. Questão da área queimada no Brasil nos últimos 6 anos. Então, você bate o olho aqui, opa, foi diminuindo. Não, na verdade, o tempo aqui está invertido, né? Inverteram o tempo. Inverteram o tempo. 2019 até 2024. Então, teve um aumento aqui de 100%, pô. Entendeu? Então, eles não têm vergonha, cara. Eles não têm vergonha. Essa aqui é uma das consequências, né? Opa. Essa aqui é uma das consequências que nós temos aqui. Donos de bares e restaurantes estão na bronca com forte queda do faturamento em Curitiba. Segundo a Abrabar, em alguns casos a queda no dinheiro que entra no caixa de bares, restaurantes e baladas pode chegar a 40%. Então, isso é uma consequência de tudo isso que eu já fui falando, né? Aumento de impostos, taxas, o dinheiro das pessoas foi ficando cada vez... o poder de compra foi cada vez encurtando mais. Então, se antes sobrava dinheiro para a pessoa sair, ir para um bar, comer alguma coisa fora, agora não está mais tendo essa sobra, tá? E isso foi com o tempo. Por exemplo, muitas vezes a pessoa acaba usando a própria economia que ela tinha. Ela foi gastando mês após mês para tentar manter a qualidade de vida que ela tinha, e agora acabou a economia, não tem mais de onde tirar dinheiro, começa a cortar os gastos, né? Endividamento atinge 80% em março e bate recorde. 8 a cada 10 endividados em 2025. Então, olha o tamanho da cagada que esse governo está fazendo. Tá? Ele está moendo com a qualidade de vida das pessoas, com muitas vezes até a estabilidade emocional de uma família. Tá? Nós não sabemos a consequência que isso tem, porque eu entendo que o que esse governo realmente quer é acabar com as famílias. Tá? Se você pegar lá os projetos de lei que tem, você vai ver a quantidade de projetos que tem para moer com as famílias brasileiras. Essa eu tenho certeza que é um objetivo do governo. É um objetivo desse governo. Tá? Então, quanto mais endividadas as pessoas, muitas delas acabam ficando dependentes do governo. E esse é o objetivo de poder de um comunista. Os comunistas, quanto mais eles apertarem na goela do empresário, dos funcionários, para que eles pensem que jogando um contra o outro, né? Você pode ver que a briga parece que hoje tá entre um empresário e um funcionário, cara. O governo consegue, o governo tem esse poder de conseguir de colocar uma pessoa contra a outra, sendo que o problema não é esse aqui, o problema é quem tá lá em cima, né? Então, o governo ele tem um poder enorme sobre isso. E muitas vezes ele gosta de salvar, né, os amigos do rei, né? Lula vai propor SUS do transporte. Que ridículo, cara. Com tarifa zero em plano de governo. Cara, isso aqui é um comunismo puro, né? Como é que é? Me dê o seu salário que eu vou te dar coisas gratuitas. Você não vai precisar pagar nada. Você não vai precisar pagar nada. Então, existe a consequência do que o governo traz, todas essas merdas aí que eu falei, e existe a consequência de um livre mercado. O que é um livre mercado? Começou a vir Uber, começou a entrar 99, InDrive, um monte de empresas de transporte que tem uma qualidade maior do que o transporte público, que é uma merda. Você entra naqueles ônibus aqueles ônibus que foram reformados 10 vezes, não tem ar-condicionado. É aqueles ônibus que o cara precisa pular em cima do ônibus para conseguir subir. Tem umas senhoras de idade que não conseguem nem entrar no ônibus, né? Então isso é ridículo. Tem o Brasil tem e ele exporta, tá?
aqui dentro ele não consome. Então, assim, a qualidade do transporte público é horrível. Então ninguém mais quer usar. E essas empresas, elas estão decaindo. Tem empresas falindo aí, tem empresas de transporte público falindo. Então o governo está tentando salvar essas empresas, levando mais dinheiro para elas. Levando mais dinheiro para elas. Então pode ver que eles querem taxar de todas as formas possíveis, seja Uber, seja 99. Toda hora eles criam uma regrinha para tentar dificultar a vida desses caras. Mas por quê? Porque tem gente que quer que isso aconteça, né? Deixa eu trazer mais pro meio aqui. Tem gente que quer que isso aconteça, tá? E a gente fala de um desgoverno por causa desses motivos aqui. O rombo nos Correios triplica e chega a 8,5 bilhões. E adivinha só quem que vai pagar essa conta? É você. Todos nós vamos pagar essa merda aí. O brasileiro acaba assumindo contas que na verdade nem é dele. Nem é dele. É as consequências que o governo está criando. Olha só o tamanho do rombo dos Correios, cara. 8,5 bilhões. Bilhões. Cara, essa conta aqui vai estourar pro próximo governo. Eles não vão pagar nada, cara. Isso aqui vai provavelmente, quando fechar 2026, isso aqui vai estar maior ainda. Vai estar devendo mais. E vai sobrar pro brasileiro pagar essa conta aí em 2027. Enquanto isso, nós temos excelentíssimos deputados que pensam muito na população, né? Pensam muito na população e colocam esse tipo de projeto aqui, ó. Comissão aprova projeto que recoloca estado e município nas placas de veículos no Brasil. Ou seja, quando você for comprar ou vender um veículo, você vai, se esse projeto passar, né? Finalizar, você vai ter que pegar o teu diploma, né, de otário, pagador de impostos, idiota, estampar lá e pagar a taxinha lá para você refazer uma nova placa. Porque cada vez um idiota vai lá e cria uma lei que não presta pra bosta nenhuma. É igual aquela história dos extintores, né? Você lembra a história dos extintores, do kit primeiros socorros, né? Aquilo foi ridículo, cara. Né? E diante de todas essas merdas que acontecem, as pessoas reclamam muito. E o que o governo quer? O governo quer regular a internet, tá? Para que você não possa reclamar. Temos que regular tudo, abre aspas, tá? Não sou eu que estou falando. Temos que regular tudo o que é digital para que a gente dê soberania ao nosso país e não permita, inclusive, intromissão de fora, sobretudo em ano eleitoral. Lula defendendo a regulação digital em encontro com Pedro Sanches. Nossa, Pedro Sanches, que, nossa senhora. Se a gente pensa que o Brasil tá ruim, porque o pessoal não conhece como é que tá a Espanha, né? Primeiro-ministro da Espanha em Barcelona. Então, uma das primeiras coisas que os comunistas adoram fazer é regular as mídias sociais. Não as mídias sociais em si, mas em todas as mídias, né? Todos os jornais, televisões. É isso que o comunista adora fazer. Porque aí ele dá um passo gigantesco. Como ele não fez ainda na internet, conseguiu com algumas coisas, com aquela bosta da Lei Felca lá, agora colocou também, como é que é aquele check-in do GovBR nos hotéis. Pô, meu amigo, não dá pra ser tão inocente assim, né? A pessoa tem que ser muito, muito inocente para acreditar que o governo quer passar a mão na tua cabeça e tá querendo cuidar da tua segurança, tá? Então tudo isso aqui que aconteceu foi esse mês de abril, né? Cara, é uma merda atrás da outra. E tem muito mais coisa que aconteceu em abril. Não vou colocar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas é incrível de ver como que as consequências desse governo está tomando uma proporção tão grande, que vai levar, pelo menos eu espero que mude esse governo, que o Flávio Bolsonaro se torne presidente do Brasil, para que a gente mude esse cenário. Nós estamos falando de um 2015, 2016 novamente. Uma recessão histórica no Brasil. Podem aguardar que isso é uma consequência se não houver mudança. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Valeu!